Fala galera, sejam bem-vindos ao E-Commerce Team Cast. Mais um episódio aí começando hoje nessa quarta-feira fria aqui em Belo Horizonte, né? Tô aqui com dois convidados especiais aqui, o Alisson, que é um parceiro antigo meu, e a Carol. Os dois estão muito inseridos aí no mercado de aparelhos auditivos, de saúde de um modo geral, e hoje a gente vai falar muito aqui sobre esse nicho. Vamos falar sobre vendas, sobre marketing, estratégias, tudo aí que rodeia esse mercado. E se você é da área aí dos aparelhos auditivos e tudo mais, ou qualquer outra área da saúde, muita coisa que a gente vai falar aqui vai fazer sentido para você. Então, eu vou abrir aqui para o Alisson e para a Carol se apresentarem e, na sequência, a gente já dá start aí com o conteúdo. Vai lá. Bora! Boa tarde, pessoal. Alisson, sou proprietário da Alva Consultoria Auditiva. Tá? Tenho 10 anos no mercado de aparelho auditivo. Tá? E hoje pretendemos aí fazer um bate-papo bem construtivo e que todos possam pegar bastante conteúdo. Qual que é a especialidade da Alva? Tá? Hoje a Alva trabalha com consultoria de um modo geral, tá? Para os centros auditivos, focado no centro auditivo. Tá? E hoje o carro-chefe nosso, o treinamento de vendas, tá? Com a conversão do tráfego pago, desses leads. Então é onde nós vamos falar bastante disso daí. Tá, então o Alisson é o cara do comercial. E a Carol? Olá, pessoal. Eu sou Carol, sou publicitária, especialista em gestão de negócios e especialista em marketing. Eu trabalho há 15 anos com marketing em geral, já trabalhei em diversos segmentos e agora estou atuando no mercado de deficiência auditiva e impossível não falar de saúde em geral, né? Uhum. Então, estamos atuando aí nesse mercado para tentar trazer mais leads, gerar mais tráfego, fortalecer as marcas e fazer um combo para atender melhor os clientes lá na ponta, né? A gente tem um mercado muito grande aí para atuar. Bacana. Sejam bem-vindos, então. Vamos dar o start aqui. E eu queria começar a contextualizar o negócio aí para quem vai estar assistindo esse episódio do podcast, porque é o seguinte, o Alisson já me indicou alguns clientes para a agência, a gente já atende algumas empresas dessa área, né, lá na DIM, e a gente vê um modelo de negócio que já existe, que é mais antigo, que é, monta-se uma clínica, onde tem um médico que é o responsável, esse cara faz um atendimento, ele educa o cliente, ele avalia o cliente, fala para o cliente o que ele precisa e faz a venda do aparelho. Então, é meio que uma venda casada. Só que quando a gente fala de marketing digital, né, desse novo cenário aí do marketing, do comercial e tudo, todo mundo busca muita questão da escala, busca muita questão de automatizar vendas, escalar as vendas e tudo mais. Então, esse modelo de negócio ainda funciona, não funciona mais? Quem não está mudando, quem não está correndo atrás, está ficando para trás? Como que vocês veem? Bom, eu acho que tá mudando e quem não mudar, né, vai ficar para trás, cara. O mercado hoje, né, a procura em si do produto em específico, né, hoje você tem uma procura diretamente na palma da mão, né, a gente sabe disso, qualquer produto. Temos algumas mudanças com relação à prescrição desse produto também, né, e então assim, precisa hoje, o próprio paciente ele consegue fazer uma busca de preço, tá? Pelo próprio telefone e às vezes só ligando. Então, a gente precisa assim trazer a atenção dele e algo mais, né? Para que ele venha até o nosso centro auditivo, até para que a gente consiga fazer essa conversão, tá? Então precisa realmente tem que mudar. É aquela história, né? Muitas vezes, antes mesmo do cara procurar saber sobre um médico, sobre a forma correta de usar, ele vai no Google e digita um aparelho e quer saber média de preço e tudo mais. E aí, muitas vezes, essa pesquisa vai direcionar ele para o centro auditivo. Exatamente. Exatamente. E aí é um ponto que a gente tem que ressaltar que o mercado de aparelhos auditivos hoje não é um mercado que é conhecido por divulgar muito preço. Então, é um mercado conhecido por não ter preços divulgados na internet. E aí, algumas empresas. Mas isso é uma regra ou é uma tendência? Não é uma regra, é um hábito que se criou dentro do mercado. Entendi. Então, muitas vezes, até pouco tempo atrás, você procurava, por exemplo, aparelho auditivo, você ia achar N opções, N marcas, mas nenhuma com preço. Então, algumas empresas novas hoje estão vindo com essa tendência, né? Uma delas, por exemplo, é a startup que eu trabalhei, que a gente citou aqui, que é a Me Escuta.
Ela vem, na hora que você entra no site da Me Escuta, a primeira coisa que você vê lá é o preço. Mas isso é uma quebra de paradigma. Sim. Isso não é o padrão. É uma quebra de paradigma, né? O Alisson vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas não é uma coisa que acontece comumente, entrar para pesquisar preço. Então, o que acontece muito? O cliente entra, ou o familiar do cliente entra, para pesquisar onde encontrar o aparelho. E aí ele vai encontrar uma infinidade de centros auditivos, e aí ele vai poder escolher. Como se diferenciar nesse mercado? O centro auditivo vai ter que ter um melhor atendimento, ou um meio mais fácil de ser acessado ali dentro da própria internet. Então, o tráfego pago entra a fim de viabilizar a melhor forma do centro auditivo captar o cliente. Mas é possível fazer essa venda direta sem ter uma consulta e tudo? Ou não é nem permitido? Não é nem permitido. Aí tem que passar pelo processo. Então, eles trazem o preço para já direcionar o lead com uma média e tudo mais e entregar para o time comercial de um centro auditivo específico trabalhar. Na grande maioria, pelo menos das empresas que eu tenho acompanhado, tá? Ali no resultado final dos pacientes, principalmente são os familiares. Os familiares, os filhos, né? Eles fazem essa procura para o pai, para o avô. Então, a maioria deles, eles fazem essa procura e aí eles indicam, né? Às vezes eles ligam, eles agendam, eles entram em contato com o centro auditivo e ali o paciente, eles levam o paciente até lá. Então, mas aí realmente é feito através disso, deles. Entendi. Tá? E isso que você falou é muito legal, porque é uma forma diferente de ver o marketing, né? Porque geralmente a gente anuncia para quem a gente quer vender. Exato. Na verdade, quando você fala de um filho, um parente, você quer vender também para ele, é lógico, mas não é o público final. Isso acontece, por exemplo, quando você vai anunciar produto para criança, beleza, quem vai usar é a criança, mas você tenta vender para o pai e para a mãe, correto. Que é quem vai... Então, assim, até a forma de trabalhar isso é diferente, né? Porque eu lembro de uma conversa que a gente teve. O aparelho auditivo não é só escutar, é a questão da convivência social com o parente, que ele começa a perder quando ele tem perda auditiva, questão de até capacidade dele, motor, às vezes, social, você falou que começa a ter um nível de demência maior, o cara começa a perder muita coisa. Então, o familiar, ele não quer ver isso acontecer com... Então, isso é um argumento de venda muito forte também, né? Essa parte sentimental do negócio. Exatamente. E aí, a gente entra numa questão que hoje, a gente tem dados da OMS aí mais atualizados, que a gente tem em torno de 1,5 bilhão de pessoas com algum grau de deficiência auditiva no mundo. Desse percentual, 1,1 bilhão, segundo a OMS, tem surdez leve, ou seja, pessoas que podem ter a deficiência auditiva melhorada com o uso de aparelho, com o uso de prótese, enfim, com alguma forma de tratamento. Não necessariamente usa, é um número mundial. Desse número de pessoas com algum grau de deficiência auditiva no mundo, 2,3 milhões estão no Brasil. E aí a gente tem um dado que nem sempre é divulgado, é que desses 2,3 milhões de pessoas, a gente tem um percentual muito significativo que são de pessoas de baixa renda, que não têm uma facilidade de acesso à compra de aparelho auditivo por inúmeros motivos, pelo valor, pela forma de pagamento, que às vezes não é nem o valor, né? Às vezes o valor, ela não se importa de pagar um valor alto, desde que ela consiga pagar. Então, a questão também é viabilizar formas de pagamento. E aí, hoje em dia, a gente já está tendo crédito na Caixa Econômica Federal, a gente já está tendo crédito PCD no Banco do Brasil. Então, as empresas vêm se preocupando com a forma de viabilizar. Além de reduzir o preço, né, quando possível, a forma de viabilizar o pagamento. E a gente também tem, então a gente vê dentro disso o tamanho do mercado, né? Então a gente tem um tamanho do mercado enorme. E o SUS hoje consegue atender, mas consegue atender uma pequena parte por ano. Então em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem em média 25 mil pessoas na fila esperando um aparelho auditivo pelo SUS, ou um par de aparelhos. O SUS de Belo Horizonte entrega, em média, 2.000 aparelhos por ano. Então, é muita gente esperando. E o mercado, então, ele... Mesmo que a gente veja hoje, isso aumentou muito, a questão de propaganda em rádio, até na TV também, até anúncios, né, dentro do Facebook, Instagram e tudo, a gente pensa, tá saturado. Não tá, né? O mercado ainda tem uma demanda gigante para isso. O mercado tem uma demanda gigante em todos os lugares do Brasil.
E aí, uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, eu acompanhando um atendimento, eu ouvi da pessoa que estava experimentando o aparelho para comprar, falando assim, incomoda muito mais a minha família do que a mim. Uhum. E é normal. Então, é o ponto. A filha dela que levou ela para experimentar o aparelho, porque é uma coisa que incomoda muito mais a família. Então, elas estavam comentando. Lá em casa parou de ter briga para baixar a televisão. Lá em casa parou de ter pedido para abaixar a música. Por quê? Para ela escutar, tem que ficar muito alto. Falando isso aí, tô pensando no meu pai. Eu não sei se ele finge que não escuta pra não brigar com a minha mãe ou o quê, mas todo mundo fala que você tem que fazer exame, pai. E aí Não, tô escutando causas, bem, relaxa. E aí, como você citou aí, a gente tem coisas extremamente importantes para se usar o aparelho, né? Além do convívio social, além de propiciar a pessoa ouvir sons de alerta, às vezes é um deficiente auditivo que não vai conseguir ouvir uma conversa comum, porque ele tem uma deficiência mais profunda, mas ele vai conseguir, por exemplo, ouvir uma buzina na rua e vai deixar de ser atropelado por isso. Ele vai conseguir prestar atenção no som de uma festa e vai entender se a festa está animada ou não. Uhum. Então, o convívio social da pessoa muda. Eu vi um relato também de uma pessoa que tem surdez profunda, usa o aparelho e no trabalho dele, a vida dele mudou completamente. Antes, ele não tinha nenhum amigo no trabalho, só se comunicava escrevendo, porque as pessoas não falam linguagem de sinais, nem ele. Uhum. Nem ele, que é também um outro mito do mercado, né? Os surdos, as pessoas com deficiência auditiva falam Libras. Não falam. A gente tem menos de 2% de pessoas, segundo os dados da OMS, que falam linguagem de sinais. Uhum. Dentre as pessoas surdas. Então, dentro de 1,5 bilhão de pessoas, a gente tem menos de 2% que usam linguagem de sinais sem dificuldade. Então, isso também é uma informação muito importante pra gente, que a gente pensa assim, tem que falar Libras? Não, não tem. Uhum. Porque a maioria deles não fala Libras. Mas a comunicação escrita também é muito difícil, né? Então, essa pessoa estava relatando pra gente que o trabalho dele mudou. Agora ele tem amigos no trabalho, o chefe dele consegue se comunicar com ele melhor, a relação melhorou porque ele ouve. Simplesmente então, falando de marketing, muitas vezes você não vai colocar lá, você que ouve mal, você quer ouvir de novo, não. Exato. As chamadas podem ser diferentes, qualidade de vida, melhor desempenho no trabalho, tudo isso é argumento de venda, né? Os próprios produtos hoje, né, têm uma tecnologia extremamente avançada, uma tecnologia muito boa. Então, você tem aparelhos hoje que você tem você vai conseguir operar pelo teu telefone celular, né? Então você faz ali o pareamento, né? Tem as tecnologias com relação a sensor de queda, né? Então o teu paciente que está usando ali o aparelho caiu ou ele caiu, né? Então essa pessoa que tem o pareamento pelo telefone vai ser notificado, enfim. Então a tecnologia dele hoje, né? Hoje com Bluetooth você entra dentro do carro, o teu som já está aparelhado no telefone, no aparelho, então ali você já está escutando a música, enfim, isso ajuda também, né, a desmistificar um pouco o mercado, né, e para a gente, principalmente, fazer os anúncios com mais modernidade, com mais, né, trazendo um visual, né, mais atrativo, né, fazer isso que possa realmente, se você olhar hoje as grandes empresas, elas já fazem esse comercial voltado muito à tecnologia. Uhum. Tá? Obviamente existe uma plataforma, cada aparelho tem a sua plataforma interna ali, que é específico de cada fabricante, que traz um conceito e algo específico para aquela perda auditiva, enfim, mas nós estamos falando de uma parte de entretenimento, né, pro usuário. Então, precisa que as lojas também possam buscar isso, buscar esse ponto, né, específico para poder fazer os comerciais, fazer o seu, né, o seu anúncio. Entendi. Então, vale a pena, cara. E assim, agora entrando um pouquinho mais na nossa parte mesmo, que é marketing, vendas e tudo mais, hoje a gente tem, né, 2 clientes na agência aqui, são clínicas / lojas de aparelhos auditivos, e a gente tem experiências diferentes com cada um. Eu queria escutar de vocês também o que vocês trazem aí do mercado. Um deles é em Goiás, são 2 lojas, o outro é em São Paulo também, está caminhando para 2 lojas. E assim, a gente trabalha campanhas de Google e Facebook,
E acontece um negócio que é muito engraçado. No Google a gente gera muito menos leads com o mesmo valor investido, porém a gente sente que é muito mais quente, o pessoal tá realmente buscando por aquilo. E no Facebook muitas vezes você capta a atenção da pessoa por uma chamada, a pessoa tá curiosa, mas ela nem sabe se é aquilo que ela realmente quer e tal, você acaba gastando muita energia de venda. Alguns empresários preferem partir para o volume. Você citou isso, né? Eu quero muitos leads para que eu entrego e o meu comercial vende. A maioria das pessoas, dos empresários, acha que o meu comercial é foda. Mas na prática, quando a gente vai ver, não é isso, né? O cliente tem que querer comprar. A gente tem muito mais assertividade dentro do Google. Na experiência de vocês aí com outros clientes, essa questão de captar leads e tudo, como que está acontecendo assim? Com outras agências, com outros profissionais e tudo mais? Eu vejo claramente que o Google, ele traz um lead muito mais qualificado para a gente. Até porque, se a gente partir do pressuposto que quando a gente entra no Google, a gente entra para buscar alguma coisa, então a gente entra lá. Aparelhos auditivos Belo Horizonte, por exemplo. Então, ele já vai me mostrar os aparelhos, as possibilidades de aparelho auditivo, de centro auditivo, enfim, de marcas, primeiro dentro de Belo Horizonte, depois ele vai trazendo os outros ranqueamentos. E aqueles que são pagos são melhor ranqueados, né? Como a gente já sabe. Então, a pessoa já está interessada, ela já tem um nível maior de interesse. No Facebook, o que eu observo muito é que o anúncio impacta pessoas que estão dentro do perfil, mas não necessariamente interessadas. Às vezes ela nem sabe que ela precisa Às vezes ela daquilo. nem sabe que ela precisa. Então, ela tá dentro do perfil, então eu vou impactar aquela pessoa, e aí ela vê, o anúncio passa por ela visualiza aquele anúncio, clica, porque ela gostou da ideia, mas na hora que ela vê que aquilo te joga, por exemplo, para uma conversa de WhatsApp ou para uma LP, né, para uma landing page que ela precisa preencher dados, ela fala, não quero, e vai embora. Quando a gente vai fazer remarketing com essa pessoa, ou quando a gente vai responder ela no WhatsApp, porque às vezes ela mandou aquela mensagem inicial, né, que a gente programa de forma automática, ela fala assim, não, eu cliquei sem querer. Acontece muito. Não, foi meu neto que clicou, foi meu filho que clicou. Então, a gente perde aquele lead. Na verdade, ele não era um lead, ele era uma pessoa que tá curioso. Pode vir a ser um lead. E aí, muitas vezes, o que eu vejo é, o que a gente faz com essa pessoa? A gente deixa pra lá? Ou a gente pode trabalhar esse lead, essa pessoa para esquentar esse lead de alguma forma? E é o que a gente falava lá, né? Você lembra na época de não fazer nenhum tipo de campanha direto para o WhatsApp? Por quê? O consultor, muitas vezes, ele responde, quando ele tem uma negativa, ele abandona aquilo. Se você manda ele para um ambiente onde você registra aquele cara, você pode continuar trabalhando ele por e-mail, por WhatsApp, por contato telefônico, meses depois. E aí a importância... gerar listas é importante. Isso, e aí a importância também de entender que o centro auditivo ou a marca que está vendendo precisa ter, por exemplo, um CRM. Por quê? Mesmo que eu faça uma campanha de WhatsApp, esse lead, essa pessoa interessada, está caindo dentro do CRM. E aí, dentro do CRM, eu consigo filtrar. Era um lead não interessado, mas em algum momento, ou em alguma régua de comunicação, eu vou abordar esse lead e vou entrar em contato com ele. E aí, eu tenho a oportunidade de ir aquecendo esse lead até ele virar uma possível venda, né? Até ele virar ali um SQL, né, e tal. Inclusive, o seu CRM pode estar parametrizado de acordo com o seu mercado para entender o seguinte, esse cara aqui, ele é curioso, beleza, mas daqui 2 dias eu posso mandar uma mensagem para ele de novo. Daqui 5 dias eu posso mandar um oi sumido para ele. Exatamente. Daqui 1 ano eu falo assim, você conversou com a gente e tal, e aí, como é que foi? Evoluiu? Como é Quer que tá conversar sobre aquilo? Despertar essa curiosidade dele, né? O CRM é fundamental para esse negócio também, né? Exato. E aí todo mundo, hoje em dia, a gente tá vendo, né, cada vez mais a importância do CRM dentro do e-commerce, dentro dos negócios de porta aberta para a rua, né, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Qual que é a jornada que meu cliente segue e onde eu vou pegar ele, né? Então, aquele lead que a gente está gerando ali no tráfego pago, qual que é a jornada que ele está seguindo? Ele clica no Facebook, ele vem, ele conversa com a gente, depois ele vem no centro auditivo. Não, ele clica no Facebook, a gente perde ele, a gente precisa enviar conteúdo para ele voltar. Então, assim, qual que é a jornada? A gente está monitorando isso, a gente está fazendo, porque até para fazer o tráfego pago ficar mais rentável, né? Claro. A gente reduziu o CAC, a gente reduziu o custo por lead. Então, assim, é o trabalho de todo dia, aquele trabalho de formiguinha que o tráfego pago faz, que às vezes parece pouco, mas que no final vai nutrindo, vai crescendo, daqui a pouco um cara que você trouxe lá em janeiro tá convertendo hoje. Exato. E aí você vai reduzindo a sua curva de investimento. Agora você perguntou com relação ao Google, ao Facebook. Cara, isso é muito de região.
De todas as lojas que eu acompanho, que eu faço a reunião com as agências, né, que a gente vai analisar ali os insights, as métricas e tudo, que a gente começa. Cara, tem gente que utiliza muito o Facebook, tem gente que tem região que utiliza muito o Google. Então, isso aí nós estamos falando, a região norte, por exemplo, aí nicho, né, para o centro auditivo. Utiliza-se pouco o Facebook, mas utiliza muito o Google. Aqui, por exemplo, utiliza também muito o Google. Então, é uma questão de região. Tá? Eu acho que isso dá até um corte aí depois para o Instagram, que é o seguinte: estética hoje é muito mais fácil de vender. Então, se você trabalha dentro do Facebook falando sobre botox, sobre levantar o bumbum, não sei o quê, isso desperta um interesse muito grande. Saúde não. Saúde a pessoa procura, ela gasta quando ela está precisando. Exato. E dentro da nossa experiência hoje, todo mundo me pergunta, você acha que eu invisto quanto? Eu invisto no Facebook ou no Google? Eu falei, olha, pela minha experiência, eu começaria distribuindo essa verba para testar, mas focando mais em Google, porque aquele cara é o cara que está buscando, aquele cara precisa de você. A gente acaba dentro do Facebook queimando muita grana para tentar catar ali no meio daquele público ali alguém que realmente vai estar interessado. Então eu começo nessa linha, porque a saúde tem isso, cara. Saúde... Ninguém gosta de gastar com saúde. O cara gosta quando ele gasta quando ele precisa, não é? Diferente de estética, tudo emagrecimento, fazer bigode chinês, alisar o cabelo e tal. Isso aí vende-se muito mais fácil. Com certeza. A indústria da estética, ela tem uma forma completamente diferente de funcionar. A indústria da saúde é exatamente o que você falou. A gente procura quando a gente precisa. É igual plano de saúde, plano funerário. A gente só procura se a gente estiver precisando. E aí, um ponto que é importante a gente falar, e talvez o Alisson vai até puxar minha orelha depois, mas que é muito importante é que o gestor do negócio do centro auditivo precisa ter essa visão. O gestor do negócio, independente, o gestor do negócio de saúde em geral, mas aqui a gente está falando principalmente de centro auditivo, ele precisa ter essa visão. Você quer trazer quantidade ou você quer trazer um lead quente? Primeira coisa, eu falo isso com a Carol. Primeira coisa... Eles são profissionais da área da saúde, ok. Mas eles precisam entender como isso funciona. Eles precisam entender, eles não precisam ser especialistas em marketing, mas eles têm que saber como é o processo. Ele precisa ser médico e empresário. Isso. O empresário tem uma visão diferente da coisa. É isso. Mas ele precisa saber, por exemplo, como que a agência faz para poder, né, gerar esse lead. Na maioria dos casos que eu pergunto, e aí eu geralmente, quando eu entro nesse assunto, eu faço a pergunta: você tem ideia do o custo do clique para você na sua região? Eles não sabem. Você sabe quanto custa para poder trazer o paciente aqui sentado na sua cadeira aqui na frente? Você sabe quanto custa? Eles não sabem. Então ele precisa ter pelo menos isso, né? Obviamente ele não precisa ser especialista, mas ele tem que saber como funciona para que ele possa direcionar, né, de acordo com as características da loja dele, com as características do negócio dele, para que ele possa direcionar a agência que está fazendo esse trabalho para ele. Então precisa disso, tá? Ele precisa entender um pouco desse assunto. Eu vou até trazer um dado aqui que eu não sei se é muito bom ou se é muito ruim, mas que é um dado que a gente apresenta para o nosso cliente, de um dos que a gente atende, que é lá de Goiás. O volume de valor investido em tráfego, né, a quantidade ali, com o volume de vendas que ele está gerando através do tráfego, cada venda para ele está custando R$ 1.500. Então o CAC dele, o custo de aquisição de cliente é R$ 1.500. Puta, é caro demais e tal. Mas, poxa, ele vendeu 2 aparelhos, cada um de 10 mil. Então ele teve um retorno financeiro em cima disso. Através desse dado, ele consegue gerar um planejamento financeiro para ele vender 10, 100 aparelhos por mês. Exato. Então são dados. A gente vende... Sei lá, vamos pegar aqui um encapsulado para emagrecer. O meu custo de aquisição de cliente é R$ 28,00. Totalmente diferente. Seu CAC tá legal, você ganha R$ 100 por cliente, você consegue escalar o seu negócio e vender mais, tudo mais. Então, cada segmento é um. E sem os dados, não adianta. Então, o primeiro mês, eu não tenho essa informação. Não consigo te falar quanto você vai vender. Nós temos que rodar um mês de teste, entender os resultados. Pelo menos um mês. Né? Pelo menos um mês para começar a ter uma ideia. Não convertemos nada, cara. Que loucura. Não, vamos começar a entender aqui, ó. A gente está mandando esse cara para onde? Para o WhatsApp. Vamos auditar o WhatsApp, vamos ver como está o atendimento comercial? Isso. Não tá legal. Precisa de um treinamento com a Alva. Certo? Exatamente. Mandamos para uma página aqui, que a página está muito básica, não tem informação, não tem depoimento de cliente, não tem nada. Não, precisamos melhorar a página de vendas aqui para poder aumentar a conversão dela. Isso. Então, a partir de um primeiro mês, segundo mês, a gente começa a gerar
insights, informações, dados para melhorar as campanhas e ir reduzindo a curva de aquisição. Exatamente. E, assim, acho que uma coisa que é muito importante, né, que é o que a gente está falando aqui, e que a gente estava falando até um pouco antes de começar, sobre gestão. Né? A gente precisa, independente se o dono do centro auditivo ou do negócio de saúde, ele é empresário, ele é médico, independente do que ele seja, ele precisa ter a visão de empresário, ele precisa ter o mínimo de visão de gestão de negócio, que é acompanhar esses indicadores, tanto indicadores financeiros quanto indicadores de marketing, aqui a gente está falando só de marketing, mas ele precisa acompanhar. E ele também precisa entender que o marketing é um processo, né? Inclusive o digital é um processo. Não é, a gente não faz growth de um dia para o outro. Né? Tanto que hoje, eu ouvi outro dia uma pessoa falando, uma pessoa do mercado falando, a Ana Couto, e ela é muito reconhecida no branding, né? Então, ela estava falando, pergunta para uma pessoa de growth se ela vai querer fazer growth de uma marca forte ou se ela quer fazer growth de uma marca nova que está sendo lançada. Óbvio que a gente quer fazer growth de uma marca forte, porque a marca nova, a gente tem que fazer growth e a gente tem que fazer branding junto. E isso precisa ser entendido. Não adianta a gente querer que uma marca nova, com um ano, a não ser que a gente tenha um produto de muita saída, mas assim, no mercado de saúde, né? A gente está falando aqui no mercado de centro auditivo. Não adianta a gente querer fazer com que uma marca nova, porque, por exemplo, o centro auditivo, ele também vive das marcas que ele comercializa. É importante também dentro do centro auditivo, por exemplo, eu comercializo 2 marcas que são as maiores do Brasil. Você vai ter uma visibilidade. Eu comercializo 2 marcas que são as menores do Brasil em market share. Eu vou ter uma outra visibilidade. Growth vai ter muito mais trabalho com essas 2 marcas menores do que com essas 2 marcas maiores. E aí tem a importância do empresário, porque não necessariamente esse cara vai ganhar menos dinheiro. Exato. Porque o aparelho pode ser mais barato e o custo de aquisição dele ser infinitamente mais barato. E ele vende, ao invés de 10, ele vende 1.000. Às vezes o aparelho tem o mesmo indicador preço. E dado é tudo, né? Às vezes o aparelho tem o mesmo preço, mas são marcas, uma com mais visibilidade, outra com menos visibilidade. O branding de uma... Às vezes a marca tem 20 anos, a outra tem 10. E isso vai mandar, às vezes, ali no branding da marca, mas o que você vai trabalhar aqui? Eu quero volume, então bora, vamos trabalhar volume. Não quer dizer que ele vai ganhar menos, mas aí a visão do empresário entra, de entender que a gente vai ter que trabalhar mais anúncios com um perfil do que é essa marca aqui, e que a gente vai ter, por exemplo, qual que é a estratégia dessa marca que é premium? O diferencial dela é talvez o streaming que ela oferece, o software que monitora o aparelho auditivo, né, e tal, o aplicativo do aparelho. Qual que é a estratégia dessa outra marca que é mediana? É o custo-benefício, a facilidade, o tempo que a bateria dura, que a pilha dura, se ela é recarregável ou não e tal. Então, cada marca vai trabalhar o seu diferencial. Não quer dizer nunca que ele vai ganhar menos dinheiro com isso. Que é um negócio que faz sentido em todos os mercados. Faz sentido. O smartphone tá aí, é a mesma coisa. Você tem um aparelho Exato. Xiaomi que é talvez um canhão melhor que um iPhone em termos de câmera, processador e tudo, e a bateria dura 7 dias, mas... Me pergunta se eu quero trocar meu iPhone. Não. E, só que assim, é mais barato e não quer dizer que os caras estão para trás. Eles vendem também, Exatamente, eles fazem o negócio mas eles acontecer. ganham muito mais volume em outras coisas, valor agregado em outras coisas. Então, assim, o empresário do centro auditivo, né, da marca, enfim, ele tem que olhar para isso também e tem que entender que é um processo. No primeiro mês, a gente vai testar. O que a gente... É o que você falou. O que a gente faz e tal? Você tem os dados? Não, não tem. Então, a gente vai testar e vai construir os dados. Às vezes, ele tem dados, mas não o que a gente precisa. Então, assim, isso tudo é uma visão de negócio que o marketing demanda muito dela. A maioria dos centros, Lucas, não colocam, né, na precificação, não colocam os custos. Os custos com marketing, não coloca... Ele baseia a precificação do produto dele de acordo com o que tem a concorrência. O imposto, eu acho, o imposto e pronto. Tá aqui. Ele faz ali uma salada ali e pronto, ele acha que é aquilo. Então ele não coloca. E aí acontece isso. É isso que você falou. O custo ali de R$ 1.500, né, para uma venda, e falou, cara, mas... Pô, Alisson, engraçado, eu tô vendendo, mas meu negócio não tá girando. Cara, meu negócio não tá, acho que, né, tá errado, eu tô errando em alguma coisa, põe a culpa em um funcionário, enfim. A agência é ruim. A agência... Isso tudo é gestão, cara, porque se você tem um produto, qualquer produto que você tá vendendo no Mercado Livre, o Mercado Livre nada mais é que uma ponte que faz o marketing que te faz vender. Exato. Ele tá exibindo seu produto, só que você paga ali.
Então não adianta você comprei por tanto, vou colocar a minha margem e tal, porque no preço final vai te debitar 10, 16% daquele valor. Depende do segmento, né? Depende do Eles segmento. debitam Então, até 23%. esse percentual da venda, que é o marketing do Mercado Livre, tem que estar incluso. É a mesma coisa do marketing de uma agência para desenvolver um Exato. trabalho, uma verba de anúncio de tráfego e tudo mais. E aí a pessoa entender também, né? Qual cliente que eu vou trazer com R$ 1.500 de CAC e qual cliente que eu vou trazer com R$ 28 de CAC. Uhum. Né? Então, assim, às vezes, eu tenho um CAC maravilhoso de R$30 para esse mercado, por exemplo, é um CAC excelente. Porém, você está convertendo quanto? Na real, ali. Você está dando um tiro de que tamanho para alcançar quanto de mercado. E às vezes com um CAC de 1.500 eu estou trazendo, eu estou sendo certeiro no cliente que compra. E um grande desafio que a gente tem nesse mercado é fazer o empresário, aí quando a gente fala empresário é porque o cara realmente tem que olhar para todas as áreas. Sim. Fazer o empresário entender que o tráfego pago não é um santo milagreiro que vai tirar a empresa dele do buraco. Muitas vezes o problema está no vendedor, na consultora que não faz um trabalho legal. De repente tem uma agência entregando um puta trabalho que não converte. E aí você tem que conseguir mapear tudo isso para entender onde que está o gargalo. Treinamento, material, instrução. No final das coisas não deu certo, troca. Estratégia. Traz uma pessoa nova, treina tudo de novo, entende o mercado. Porque venda tem muito isso. Não é só a pessoa ter dom, tem que ter processo. Seu produto tem que ter preço, tem que ter tudo isso. Então, o marketing digital, o tráfego pago, eu até brinco, dentro do time de futebol, ele é o camisa 10. Ele pega a bola lá atrás e entrega lá na frente pro cara. Mas quem faz o gol é o vendedor. Se o vendedor não estiver preparado, cara, você tá queimando dinheiro também. Exato. E na maioria das vezes a culpa não é só do seu gestor de tráfego, da sua agência, né? De quem tá fazendo o marketing digital. Cara, a maioria dos casos que eu encontro aqui na consultoria, fazendo esse acompanhamento, e aí eu trabalho de uma maneira, né, que a gente faz desde dessa captação ali, dessa hora que gerou o lead, né, e aí nós vamos trabalhando, assistente comercial, quem que responde, a maioria dos casos, sei lá, clicou no site, o WhatsApp, direcionou, às vezes sou eu, às vezes é ela, depende de quem é que vai. Não. Cachorro de 2 donos morde fome. Não pode. E principalmente, qual o questionamento que esse paciente que clicou, ele teve para você? Né? Ele te perguntou, vamos lá, sei lá, ele te perguntou, por exemplo, do preço e você respondeu o endereço. E você colocou o endereço da loja. Não. Você tem que começar a criar esse vínculo, né? Trazer ele, falar a língua do paciente, né? E trazer essa atenção para ele. Um dos principais pontos dentro do marketing digital é a questão da quebra de objeções. Porque você tirou o cara lá do sofá da casa dele, levou para sua landing page, levou para o seu WhatsApp, e esse cara, muitas vezes, ele chega cheio de argumentos, cheio de dúvidas, você tem que saber quebrar essas objeções. Eu acredito que esse tipo de treinamento que você faz, ele tem um impacto imediato, assim, de aumento de conversão. Você tem esse tipo de dado para a gente entender o quanto é importante treinar e preparar um profissional de vendas? Bom, os dados eu ainda não tenho, porque eu vou fechar agora no primeiro semestre, né? Fala de modo geral, assim. Mas hoje a taxa de conversão, ela melhora absurdo, assim. Né? Eu sempre trabalho na casa de 5 para 1. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Você tem 5 leads ali, você só pode perder um. Né? Perder um, não é converter um. Eu só posso perder um. Então, ou seja, eu tenho que converter 4 vendas. Dessas 5, eu tenho que converter 4. E ali é onde entra o nosso trabalho. Então, eu acompanho assistente comercial e eu falo com ela, olha, vamos lá, o que você respondeu? Olha, Alisson, olha, me acionou aqui, tá perguntando sobre isso, sobre o preço, sobre a tecnologia. Falou, então você responde. Esse é o script que você vai ter que usar. O dado que a gente tem é o seguinte, 50 leads para uma venda. Não são clientes interessados, são leads. Sim, chegaram ali quentes ou frios. Talvez o que você está falando porque é um nível de conversão altíssimo. Então não é na verdade, já essa um lead conversão, quentaço ali. Que o dado dele, na verdade, conversão... é o nosso SQL, né? Porque a gente trabalha lead, MQL, que é aquele... os que estão mais interessados. Fala as siglas aí, porque muita gente que vai estar assistindo, às vezes não... Então, a gente trabalha o lead, aí depois a gente tem o MQL, que é o Marketing Qualifying Lead. Depois a gente tem o SQL, que é o Sales Qualified Lead. Então já é o closer ali que está qualificado para fazer a venda. Então acho que do que o Alisson está dizendo, ele tira
ele tira 5 para 1, ele pode perder 1 em 5 dentro do lead que já está Já qualificado tá para qualificado, venda. que Entendi. chegou, que tá Bacana, agendado. entendi. Essa é uma informação importante, porque, por exemplo, a gente recebe ali uma infinidade de leads, Esse né, por dado aí, exemplo. eu fiquei querendo abrir um centro auditivo. Não, porque né? nós Vou trazer temos 5 leads e vou vender Mas 4. presta atenção, nós temos um questionamento Mas dos isso é centros real. auditivos. Isso é real. Nós Não, temos mas o cara já tá lá na curva nós temos de nível de consciência dele. Veja já tá bem, lá. nós temos um processo do centro auditivo que foi gerado o lead, ok, você conversou, explicou e agendou. Tá? Até então o processo deu certo. Né? Você fez o lead, ele vai chegar ali na loja. Só que o paciente, nesse processo, eu agendei para quinta-feira, ele não vem. Ele liga, ele manda mensagem, ele fala que, eu sei Tive lá, meu dor de cachorro barriga. morreu, então ele não A gente comparece. acompanha isso diariamente. Entendeu? Acontece Então, muito, inclusive. quando eu falo com você desses números, são das pessoas ali, sentado na cadeira ali, já de frente. Não, Tá? Então, entendi. porque aí você tem desde o processo do encantamento, Uhum. né? Da onde ele se encantou pelo teu negócio, pela tua loja, pelo teu, pelas suas respostas, por tudo isso, e ali na venda efetiva. Entendi. Entendeu? Não, a gente tá falando do lead, porque Então- quando eu falei de treinar um consultor para ele converter leads, Leads. eu tô falando daquele cara que chega ali, entendeu? Uhum. É, Porque gente muitas vai vezes ter- o cara chega e manda um oi, o cara vai responder de oi. A gente tem 2 Perdeu. níveis. O cara, oi, tudo Exato. bem? Que posso te ajudar? Nós somos aqui, tal, não sei o quê. Qual que é a sua dificuldade hoje? Meu filho mandou eu procurar aqui porque eu tô escutando mal. Que legal, acontece muito. Geralmente os familiares procuram a gente mesmo e tal. Só que é o seguinte, a gente precisa fazer uma avaliação para te dar o direcionamento correto. Qual que é a sua disponibilidade? Isso é totalmente diferente. Uhum. Então é esse treinamento que eu tô falando. O cara quebrar a a gente objeção. tem 2 níveis, né, de atendimento aqui, quando a gente fala do centro auditivo. A gente tem esse primeiro atendimento do lead, que é quando o lead cai, o que a gente vai fazer com ele? E aí, a pessoa que recebe esse lead, por exemplo, se a campanha é de landing page, se é de WhatsApp, enfim, do que for a campanha, quando o lead cai, eu preciso ter uma pessoa treinada para abordar aquele lead, fazer aquele lead agendar uma consulta. Uhum. Então, É o topo do funil lá em cima. porque esse isso primeiro é o topo do curioso, funil. né? Então, eu Esse vou é- ter o lead que caiu lá em cima no topo, vou ter o que virou marketing lead, vou ter o que virou sales lead. Desse sales lead, eu vou ter que fazer esse sales lead agendar uma consulta. Querer ir ao centro auditivo de alguma forma. Entendi. Então, esse lead foi ao centro auditivo. Quando ele chega lá, aí eu tenho um segundo nível de atendimento, que é, ele vai ser atendido e ele precisa comprar. Então, eu tenho 2 níveis de atendimento, 2 pessoas que são treinadas de formas diferentes. Então, eu tenho o Alisson para treinar a pessoa que vai receber o lead e que vai fazer com que ele agende uma consulta, e tem o Alisson para treinar a pessoa que vai atender esse paciente quando ele chegar e vai fazer a venda do aparelho para ele. Com essas objeções, né? Com essas. Com esses... Ambos têm objeções, mas o paciente que chega no centro auditivo, ele tem mais objeções. Porque ele já chegou, ele vai querer testar, ele vai querer ver e tal. E a mágica do negócio, pra mim, que o marketing trabalha muito, a gente vê isso. Na saúde, é mais fácil de tangibilizar isso. Uhum. Mas a gente vê isso acontecer em todos os setores. Mas na saúde é muito fácil de tangibilizar isso. E no setor auditivo é mais fácil ainda. Você vê uma transformação imediata acontecer. E aí eu tenho vídeos de expressões de pacientes, mas assim, é muito legal ver isso e é muito legal usar isso. Por exemplo, a pessoa que está ali fazendo a consulta, ela está atendendo, etc, etc. Na hora que ela coloca o aparelho no ouvido da pessoa, a expressão da pessoa muda completamente. Abre uma janela para a vida Abre ali que um ele mundo começa. diferente para ele. Né? Quando é uma pessoa com perda auditiva leve ou moderada e que já ouviu bem anteriormente, você vê a cara da pessoa de tipo assim, eu já passei por isso. Eu tô lembrando uma coisa que já me aconteceu. Você vê a expressão facial da pessoa realmente mudar. Então, eu a vi gente questão sorrir, eu Por vi isso gente que assustar. levar o cara até o consultório ali é Primordial. 5-1, né? Porque o cara, quando ele tem essa experiência, dificilmente ele vai querer abrir mão daquilo de novo. Exatamente. E aí você pegou o cara. Então, se ele abrir mão, vai ser por um aspecto, vamos dizer que, um aspecto secundário. Ou por forma de pagamento, tá ou alguma fora do coisa alcance relacionada a preço que não está do dentro do alcance do consultor e do centro médico. auditivo, né, e tal. Não, aí já não é mais da alçada da pessoa. A pessoa conseguiu trazer aquele paciente. Mas a quantidade que ouvir naquele momento muda a vida da pessoa num espaço de segundos é muito significativa. E a gente, como marketing, a gente não pode perder essa chance. Então, sempre que a gente...
Por que da prova social? Porque a gente pega esse momento da pessoa. Toda vez que eu vou fazer prova social de um cliente, de um paciente, eu chego antes da consulta. Já vou pedir os clientes da agência pra gente ver se grava alguma coisa nesse momento aí, que eu não É tenho nenhum isso. vídeo desse, Eu chego antes da dessa consulta. etapa. Eu chego antes da Precisa. consulta. Por quê? Porque eu quero Precisa. ver o aparelho sendo colocado. Porque eu filmo o aparelho sendo colocado. Porque eu quero aqueles 5 segundos que o paciente sorriu, ou que o paciente assustou, ou que o paciente teve uma experiência que ele não estava tendo antes. Legal. E fora do aparelho, você vê algum outro de saúde mesmo, que tem essa mesma pegada? Gente, eu acho que, Não ó, sei. o segmento de odontologia, quando é uma, né, situação assim, às vezes a pessoa tá sem um dente e aí coloca, olha no espelho, é outra sensação. Você devolve a dignidade da pessoa, Então vamos o dizer consultório tem que traçar esse mesmo caminho assim. Esse mesmo de caminho. odontologia, né? É. Mostrar para o cara o benefício, trabalhar um topo de funil, trazer o cara para uma É. consulta presencial para ele mostrar o que ele tá perdendo. Exatamente. E assim, Odontologia. a gente tem odontologia, a gente tem as clínicas de oncologia, no dia que o paciente recebe alta. Né? Eu tive uma experiência pessoal com isso, né? A minha família tem um histórico e tal. No dia que o paciente recebe alta, é uma festa. E por que não usar esse momento? É esse momento que a gente tem que usar. Uhum. Né? Quando a gente fala de um serviço de saúde, eu falava muito isso lá na minha escuta. Quando a gente fala de um serviço de saúde, a gente está falando de um lifestyle de saúde. A gente não pode se prender ao serviço de saúde, que é o que o centro auditivo tem que fazer. Entra num centro auditivo bom hoje. Você entra lá, você não tem a sensação que você está num lugar de pessoas com deficiência. Você tem a sensação que você está num lugar confortável, aconchegante, Numa agradável. iPlace da vida, né? Que você vê as Você coisas entra- tecnológicas. que você entra com num luz. outro mundo e tal. Mas você tá o quê? Num lugar que te dá conforto, que te dá uma sensação de bem-estar. Te oferece uma água, um café, sei lá, alguma coisa que te oferece uma experiência de bem-estar. Então, é a mesma coisa em todos os segmentos de saúde. Se a gente for fazer tráfego pago, mídia, seja paga ou seja orgânica, com a parte triste, eu não vou ter paciente. É, entendi. Eu tenho que fazer com o resultado. E onde está o resultado do centro auditivo? No momento que a pessoa coloca o aparelho no ouvido. Onde está o resultado? Tem mais momentos, né? Por exemplo, no momento que ela coloca o aparelho no ouvido, no momento que ela volta dali 15 dias e fala que a adaptação dela tá 100%, no momento que ela volta daqui 6 meses para fazer algum ajuste no aparelho porque ela tá ouvindo melhor e agora ela tá achando o volume alto. No momento, sabe? Então, no momento que o software do aplicativo melhora as condições dela e dá opções para ela ouvir em reunião, em ambiente conturbado e etc, etc. Quando alguém que tem zumbido, que é muito comum, né, na deficiência auditiva, alguém que tem zumbido muito forte, consegue superar o zumbido através do aparelho auditivo que tem tecnologia anti-zumbido. Não, se você pegar hoje, por exemplo, os aparelhos pediátricos, né? Você tem, ok, o número de crianças é um pouco menor do que o idoso, né? Mas você tem bons aparelhos, uma linha boa de aparelho pediátrico, e que a maioria dos centros auditivos que trabalham, eles não exploram isso. Não exploram isso como uma, né, uma boa visibilidade do negócio. Né? Então, você tem que explorar, porque imagina para aquela pessoa que está sentada lá do outro lado, lá no sofá, né? E ali ele tá, ô pai, olha só, eu encontrei aqui esse centro auditivo, e ali, ô pai, trabalha com criança também, trabalha com, ó, atendeu fulano de tal, olha, tem esse, já trabalhou com você, enfim, aí a gente está falando, por exemplo, de uma cidade, um interior, isso acontece muito, né? Você tem algumas pessoas que são formadoras de opinião na cidade, e que as pessoas não exploram isso, cara. Então, imagina, eu vou numa. Se você vai hoje, né, para uma clínica, um centro auditivo, você vai levar o teu pai, se você falou que seu pai está precisando, né? Você vai levar em um lugar que atende desde o pediátrico, o idoso, né, o jovem, atende todo mundo, ou você vai em um lugar que atende só um tipo de pessoa? Né? Então, assim, e as pessoas têm que. O dono do centro auditivo ele tem que explorar isso. Tá? Você tem tecnologia também, né, embarcada isso para a criança, né? Tem alguns acessórios que facilitam muito, tá? Para o pai, para a mãe. Então, a bateria do telefone, do aparelho auditivo está acabando, né? O pai e a mãe recebem uma mensagem que está na hora de trocar pilha, né? Ou tá na hora de pôr para carregar, enfim, é isso que a gente tá falando da tecnologia e aquela criança, as pessoas não exploram, os centros auditivos não exploram isso, né? E aí onde você tá gerando lead para uma criança, por exemplo, né? A gente tá gerando um lead para o pai e para a mãe,
né, que, pô, meu filho precisa. E aí ali precisa, né, qualificar isso para eles, entende? Exatamente. E a gente tem muito, dentro desse ponto, a gente ainda tem muita coisa para explorar ainda, que eu acho que o mercado não explora, né? Mas, por exemplo, treinamento para professores, para o professor aprender a identificar, igual a gente faz com oftalmologista, muita criança com problema de visão é descoberta na escola nos primeiros anos de vida. Uhum. A gente atenta isso muito para o professor. Minha mãe, pedagoga, é uma coisa que ela sempre disse. O professor tem que ficar atento ao comportamento da criança. Só que para deficiência auditiva, a gente não tem esse alerta. Né? Então, o professor perceber, os pais perceberem, às vezes é muito difícil. Uhum. Né? Mas aí a gente vê um monte de vídeo aí no Instagram, um monte não, né? A gente vê alguns vídeos no Instagram, por exemplo, de forma orgânica, mostrando crianças que ouviram a voz dos pais pela primeira vez, depois que colocaram um aparelho auditivo, depois que colocaram uma prótese, depois que fizeram um implante coclear, por exemplo, sabe? Então, são oportunidades que hoje o mercado ainda não explora muito. Entendi. E aí entra, por exemplo, no que eu sempre sugiro, né, para as empresas fazerem, que faz tráfego, vamos fazer campanha para o deficiente auditivo, mas também vamos fazer campanha para a família do deficiente auditivo. E não só com idosos. Vamos fazer também com criança. Porque a família é a família. Uhum. Quem vai perceber, para a gente não importa. O importante é que perceba. E aí leva a criança, leva o idoso, leva o adulto, leva seja lá quem for, né? Para melhorar esse contexto, assim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não deu o start. Boa. Bom, nós estamos caminhando aqui para 3h54, para 50 minutos já de gravação. Para a gente não estender muito, vou abrir para vocês darem uma consideração final. E depois eu vou pedir uma ajudinha para a gente definir o nome do episódio aí. Porque como é um nicho que eu não tô tão ambientado, todo episódio eu boto um nomezinho lá no YouTube e tal para a gente compartilhar. Eu vejo isso aqui muito como uma aula definitiva de marketing e vendas para centros auditivos. Mas aí vocês vão me ajudar depois. Fica à vontade aí para colocar alguma consideração, alguma coisa a mais aí para a gente encerrar. Cara, eu deixo a consideração, tá, de que você, dono do centro auditivo, tá, estude, né, prepara, procure saber com a sua agência como é feito o processo, para você poder entender e você auxiliá-los, tá, na criação das campanhas, na criação dos conteúdos. Não é simplesmente mandar para a agência, falar, agência, toma, pode publicar, faz aí. Se vira, não é um trabalho independente, é um trabalho a 4 mãos. Né? Exatamente, cara. Duas de lá e 2 de cá. Isso traz... a gente tem um profissional que atende ali na ponta, né? E isso traz muita credibilidade para você, profissional que atende ali, isso traz muita credibilidade para ele. Tá? Então, entenda isso, né? A agência, ela é um meio... Tá? Ela tá fazendo essa ponte, né? Mostrando o teu centro auditivo, a tua loja, o teu negócio. Mas faça isso. Entenda como funciona. Não quer dizer que você vai fazer, mas entenda o processo. Tá? Então, você sabe como que tem que dirigir um caminhão. Você sabe como é. Coloca a chave, liga. Você não precisa saber dirigir o caminhão. Mas você sabe das regras ali, as leis de trânsito, etc. Você não vai dirigir, vai sentar e dirigir um caminhão. Né? Mas você sabe como funciona. Então, precisa saber o mínimo que a gente vai melhorar muito, tá? E principalmente melhorar muito a qualidade da sua venda. Boa, valeu. Agora é Carol ali, ó. Carol, quais são as suas considerações? Então, eu acho que, complementando o que o Alisson falou, é muito importante que a gente tenha essa visão de preciso melhorar o meu negócio, preciso atacar novas formas de aquisição de clientes, que eu acho que essa é uma visão que às vezes a gente não tem, né, na saúde. Às vezes a gente acha assim, a pessoa precisa, ela vem. Mas ela pode ir para um monte de lugar e eu quero que ela vá para a minha empresa. Então, a gente precisa ter essa visão. É importante ter uma visão de negócio como um todo, de estratégia como um todo. Você não precisa ser um especialista em marketing, não precisa ser um especialista em finanças, não precisa ser um especialista em estratégia de negócio, mas precisa ser um generalista bom. Né? Você precisa ter uma visão 360 do seu negócio. A gente não quer que você tenha uma visão 360 do negócio de ninguém, da empresa de ninguém, mas do seu negócio é muito importante que tenha.
Porque é isso que vai fazer o diferencial. O generalista, às vezes, supera o especialista. Exato. Então, não adianta só ser um médico foda que conhece de tudo. Se ele entender de negócio e de tudo que rodeia ali, a clínica dele vai ter um desempenho melhor. Exato. E aí, quando a gente está falando de uma empresa, né, a gente não está falando só da atuação do médico. Uma coisa é o médico em consultório, uma coisa é um profissional da saúde no seu próprio consultório. Outra coisa é um dono de uma empresa, um empresário, né? O que a gente estava falando aqui bem no início. Então, precisa ter a visão do empresário. Acho que isso é primordial e vai fazer a diferença no resultado do marketing, né? Eu, como pessoa de marketing, como gestora de marketing há 15 anos, eu consigo ver claramente a diferença de desempenho dos negócios que eu participei, que tinham um empresário à frente e que não tinham um empresário à frente, com essa visão, né, que eu estou dizendo. Então, acho que isso é das coisas mais importantes que a gente falou aqui. E se você não tem uma agência, a DM está aqui. Então, Aí, contrata. Por quê? Boa. A gente fazer... mas isso a gente fala brincando, assim, a gente ri e tudo, mas para a gente que é de marketing, você vai poder falar isso com muito mais propriedade que eu, porque você tem um negócio, né, que faz isso. A gente sente muita falta de uma pessoa especializada quando a gente precisa. Então, eu posso te falar assim, eu sei fazer tráfego pago, sei. Faço. Mas, às vezes, o volume do negócio vai aumentando e o nível da estratégia do negócio vai ficando tão complexo que eu não posso mais fazer sozinha, porque eu vou fazer errado. Eu vou cometer um erro que vai me custar muito dinheiro. Né? Então, isso é muito importante. Então, se você tem um especialista, não pensa que é caro. A agência é caro. Não é. É caro, depende do quê? Você está perdendo quantas vendas por mês? E aí a agência é caro. Treinamento, a consultoria. Treinamento de consultoria é caro. É caro como? Seu vendedor está perdendo quantas vendas por mês? Se você investe 10 e vende 30, é caro ou é um excelente investimento, né? Exatamente. Verdade, então, assim, a gente precisa começar a olhar para isso. E eu acho que hoje é uma coisa que está se desenvolvendo, mas ainda muito pequeno dentro do mercado auditivo. Né? E aí, ampliar a visão do negócio. E a última coisa que é muito importante é o tráfego pago não é um santo milagreiro. Nossa, gostou da... Eu gostei e vou usar para sempre. Aí, O tráfego, eu sempre falo isso. Eu falo muito isso nas empresas que eu vou ser. Eu não faço milagre. O tráfego pago não é um santo milagre. E muita gente chega até a DM ou qualquer outra pessoa quando a empresa está indo pro buraco. Quando ele já não tem mais dinheiro para investir, quando o produto dele é ruim, alguma coisa está dando muito errado, ele fala, eu preciso investir no Google para poder trazer e quer que você resolve o problema no primeiro mês. E o mal tá exatamente nisso. Chega na última tacada falando assim, olha, você é a minha última solução e eu quero que você resolva isso em uma semana. Não vou resolver, gente. Isso, não Lucas, vamos resolver. Acontece com a Alva, com a consultoria, porque todo mundo acha que, cara, a consultoria tem que ser na hora que eu tiver já no fundo do poço. Treinou. E tá errado, tá errado, cara. Tá errado, a hora que a sua empresa tá redonda, tá tudo ali, o processo tá... É nessa hora que você precisa. Ali também você precisa. Inclusive com frequência. Né? Não é só fazer uma vez e passar, não. Ali a gente vai identificar alguns processos que falam, olha, dá pra você melhorar isso daqui, cara. Você vai até te tirar um curso dali, né, de uma ponta ou outra, mas é necessário. Mas acontece isso com a gente também. Chega... Tá, não é, cara, ou você me ajuda ou eu vendo, eu fecho, o que eu faço? Aí não tem milagre, cara, não tem. Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente vai tentar até o último minuto. Mas obrigado pela oportunidade aí, obrigado pelo convite. Valeu. E sobre o nome, vocês concordam? Nós falamos tudo aqui que precisava aí pro cara entender de marketing, vendas e tudo pro negócio dele no centro auditivo. De centro auditivo decolar? Boa. Pode ser isso? Guia definitivo? Marketing definitivo para o seu centro auditivo decolar. Pronto. Beleza, fechou. Muito Galera, obrigada, viu? Obrigado, Carol. Obrigado, Alisson. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente, aqui no E-Commerce Team, a gente fala muito de marketing e vendas. Então, a gente fala de assuntos relacionados a isso, tecnologia e tudo mais. Hoje a gente abriu... a gente fechou em um nicho específico. Em vez de falar de um segmento, a gente falou de um negócio específico. E para muita gente pode não fazer muito sentido algumas coisas, mas durante o nosso bate-papo aqui, muita coisa que foi falada vale para qualquer tipo de negócio. Exatamente. Então eu fico feliz porque todo mundo que vai assistir aí com certeza vai contribuir para alguma coisa aí na empresa, nas estratégias delas no dia a dia e tudo mais. Exato. Valeu? Obrigado. Fechou, galera. Obrigado. Até Obrigada o próximo, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.